Gênesis capítulo 3, começando no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Título: mostre sua localização. Começa no versículo 10, uma pergunta que Deus faz: Adão, onde estás? Ou seja, foi a primeira palavra que Deus liberou para Adão depois da queda, depois da desobediência. Foi a primeira palavra liberada. Deus não falou nada antes disso. A primeira palavra liberada foi: onde estás? Então Deus, liberando a primeira palavra para Adão depois da desobediência, ele se referiu à localização. Onde? É algo para a gente meditar. Aqui foi a queda do homem, aqui deu início ao, vamos dizer, ao afastamento de Deus. Mas a pergunta é: onde? Está se referindo à localização. Amém? Então, o pecado de Adão levou ele a estar longe, a se distanciar. Ou seja, o pecado de Adão levou ele para uma localidade errada, levou ele para um posicionamento errado. Agora, ele, quando desobedeceu, ele saiu do lugar de Deus. A localização de Adão já não era mais vista por Deus. Deus não estava mais vendo Adão, porque ele está escondido entre as árvores. Agora, quando Deus pergunta: onde você está? Onde você está? Qual a tua localização? Onde você está? Adão não responde. Não estava mais no lugar de Deus. Sair do lugar certo, lugar de Deus. Deus não nos encontrar naquela localização, vamos dizer assim, localização divina, nós vamos ter tristeza e preocupações. Mas no lugar certo, da sua presença, preocupação e tristeza podem passar, mas não vão permanecer. Lucas 24 é o último capítulo do Evangelho de Lucas 24, o texto é de 13 até 35, é um texto muito longo, e aí eu vou lembrar para você o texto. Os discípulos saem de Jerusalém e estão a caminho de Emaús. 2 discípulos estão caminhando, e nesse caminhar, eles estão saindo de uma localização para uma outro lugar. Estão indo. Agora, o texto é tão importante que Jesus, simplesmente, depois de ressuscitado, vai estar com eles. O texto é tão importante que Jesus, depois que ressuscita, anda cerca de 10 quilômetros com eles. 10 quilômetros conversando. Eles estão indo para onde? Emaús. Qual era a localização deles? Jerusalém. Aonde eles tinham que estar? Jerusalém. Permaneceram em Jerusalém? Não. Aonde foi a orientação depois para todos os discípulos esperarem até receber poder do alto?
Jerusalém. Ok? Saíram de Jerusalém e estão indo. E Jesus, então, irmão, é uma passagem tão interessante. Jesus ressuscita com tanta coisa para fazer. Vai perder tempo com 2 caras. Vai perder tempo com 2 discípulos. Tem outros lá para ele. Sabe por quê? Jesus foi e encontrou os 2 e caminhou esses 10 quilômetros para que eu e você pudéssemos entender a importância de estar no lugar certo. Sair do lugar certo, lugar de Deus. Deus não nos encontrar naquela localização, vamos dizer assim, localização divina, nós vamos ter tristeza e preocupações. Mas no lugar certo, da sua presença, preocupação e tristeza podem passar, mas não vão permanecer. O que tirou os 2 de Jerusalém? Frustração, decepção. Porque eles achavam uma coisa e não estavam preparados que iria acontecer. Eles achavam que Jesus não tinha que morrer. Pelo contrário, ele tem que mostrar que ele é o rei e tal. Ele não vai passar por isso, porque eu vejo ele fazer milagre, ele ressuscitou até Lázaro que morreu depois de 4 dias, ele é o cara. Então, eles não estavam preparados para as novidades que viriam depois do caos. Caos para eles, não para Deus. Que foi um caos, foi terrível. Ver Jesus numa cruz todo ensanguentado. Para eles, foi uma coisa terrível, frustrante. Nosso Jesus morreu, está morto, está morto, olha como ele sofreu, olha como morreu. Frustração e decepção. Quando não entendemos o que Deus fala para frente, nos decepcionamos com as coisas de trás. Filho pródigo. Lucas capítulo 15, filho pródigo. A herança tirou o filho pródigo do lugar que ele estava, tirou ele da localização certa, e levou ele para a localização errada. Ele sai da casa do pai para o chiqueiro. O pai não pode vê-lo, não sabe o que ele está fazendo. Por quê? Porque o pai não é responsável pelas atitudes erradas do filho. O pai não é responsável para o filho mudar de localização. Ele agora não o vê mais. Não pode cuidar dele, não pode exortar ou amar, lá o que seja. O filho saiu. No versículo 17, diz assim: caindo em si, não dependeu do pai, não dependeu de ninguém. Caindo em si, ele viu a localização que ele se encontrava. Caindo em si, ele disse: os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Ele detectou que a localização dele era o chiqueiro, e que ele estava longe da presença do pai. A localização representada ali, era uma localização que representava a ausência do pai. Tem coisas que são feitas na vida cristã, que a pessoa não está em plena consciência espiritual. Ele não estava fora de si carnalmente, que pegou a herança e gastou na carne, mas estava fora de si espiritualmente, e fora também da localização espiritualmente. A localização dele mudou, tanto espiritualmente como fisicamente. Mas quando ele voltou a si, espiritualmente falando, quando ele voltou a si, ele pensou: peraí, está tudo errado, o que eu estou fazendo aqui? Está lá, minha bênção está lá,
eu vou para lá, eu vou chegar para o meu pai e vou falar: pai, eu pequei contra o Senhor, contra o céu e a terra, eu não sou digno nem de ser teu filho, pode me tratar como trabalhador, já está bom demais. Eu só quero estar na localização certa. Versículo 18 diz que o filho pródigo falou assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Voltou para o lugar certo. Mas levantar-me, ele se levantou. Grava essa palavra que ela vai ser repetida, hein? Se levantou, ele se levantou, ele se levantou. Levantar-me-ei não é só levantar, tem que dar passo em direção à localização certa, onde ele tem a presença do Pai. Voltou. Quando ele volta, eu fiquei meditando nisso. Interessante, porque a Bíblia diz que o pai o viu de longe e saiu correndo para encontrá-lo. Eu fiquei meditando nisso. Que amor, né? Que expectativa. O pai tinha expectativa, né, dele voltar para o lugar certo. Mas não só isso. Eu acho que tinha duas preocupações no pai. Eu acho. A gente vai ali meditando no texto. Primeira, pai correu, abraçou, beijou, já falou logo o que tinha que falar para ele não se arrepender da atitude tomada. E ele também não falar coisa que não deve. Porque ele iria dizer para o pai: não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não deixou ele falar. O pai cortou no meio. Depois você leia. A segunda coisa é que o pai sai correndo para abraçar ele, né, beijou e tudo mais. O pai corre para encontrá-lo antes que o irmão encontre. O pai conhecia os dois. E o pai sabia que se o irmão mais velho encontra com ele, ele não entra em casa. A localização dele ia ser mudada para outro lugar, não sei para onde. São coisas na Bíblia que são muito importantes, irmão. Emaús indo para a localização errada, distante, se distanciando cada vez mais da verdade, se distanciando cada vez mais do acontecimento mundial espiritual, mas eles estão se distanciando da vitória, se distanciando da verdade, e indo para uma outra localização, Emaús, e quando estão indo para Emaús, eles estão confusos, estão tristes, decepcionados, pararam entristecidos, quando Jesus perguntou para eles, porque estavam preocupados, pararam entristecidos. Aí Jesus começa a conversar com eles, e Jesus começa a falar de si próprio. Jesus começa a falar sobre Moisés, vai falando lá do Velho Testamento, tudo que apontava, tudo não, mas muita coisa que apontava para ele. Situações que falavam de si, e foi falando para eles, foi contando para eles, e aí chegaram aonde? No lugar, qual é a localização agora? Que eles estão? Chegaram, Emaús. Chegando em Emaús, já estava escurecendo o dia, tá? Aí os discípulos, Jesus fez menção que ia continuar. E aí eles pedem para ele ficar. Ah, irmãos, aleluia. É o convite que ele sempre quer ouvir. Fica comigo. E Jesus então, ok. Aí Jesus sentou à mesa com eles. Parar, depois de 10 quilômetros andando, meu irmão, é uma fome terrível.
Jesus sentou com eles na mesa. Irmão, estou falando de um Jesus ressuscitado. Um Jesus que podia estar fazendo outras coisas, podia estar ministrando, depois ele foi para os discípulos, juntos todos, né? Mas podia estar falando uma opção de coisa, fazendo coisas, planos para a eternidade. Não, ele está preocupado com duas pessoas, que estão indo para uma localização errada, saindo da localização certa. Isso tudo para nos mostrar o seu amor e a importância de nós revermos certos valores na nossa vida. Ele deixa ali, essa história está ali de Jesus com eles, para mostrar verdades espirituais importantes para a nossa vida. Amém? Não podemos andar de acordo com o que a gente vê, com o que acha. Nós temos que ter a direção do Senhor. A localização que você esteja, espiritualmente falando, ou naturalmente também, porque serve para naturalmente também, que os olhos do Senhor estejam sobre você. E aí, no versículo 30, diz assim: quando Jesus partiu o pão, deu a eles. Grava bem isso. Quando Jesus partiu o pão, deu a eles. 31. Seus olhos se abriram e o reconheceram. A tristeza deles, a frustração deles, a decepção deles, tudo isso caiu quando ele partiu o pão. Na mesma hora, levantou-se, voltaram para Jerusalém, reconheceram que era Jesus. Para pensar isso. É como se eles olhassem e falassem: impossível, não é possível, eu vi, ele estava morto, ele morreu, é ele, e ele, no original diz que realmente, como está escrito, ele desapareceu assim, ó. A presença dele era tão evidente, tão poderosa, que na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, da onde não devia ter saído. Voltaram para lá, porque muitas coisas sairiam de lá, o futuro saía de lá, porque foi lá que as próximas orientações vieram, foi lá que o Espírito Santo desceu, foi lá que os apóstolos se encheram do poder do Espírito Santo, e todos os 120 que estavam lá. Então a preocupação de Jesus era que eles, mudando de localização, perderiam todo acontecimento que viria, e ficariam com a morte, ficariam no passado, mas não tem futuro no passado. O futuro deles, o futuro da igreja, o futuro dos discípulos, começaria de uma maneira extraordinária depois da morte, através da ressurreição. A nossa pátria, numa outra versão diz, a nossa cidadania, a nossa pátria, ou cidadania, ou localização, a nossa pátria, a nossa cidadania, uma outra versão, mas a gente pode dizer que está ligado ao quê? Localização, está nos céus. Aí ele fala onde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filipenses 3:20, que eu li para quem quer anotar. Irmão, queridos, é uma verdade. Deus nos tirou de uma localização deste mundo e nos implantou na localização do céu. Amém. Juntamente com Ele, nos ressuscitou. Amém. Não estou morto, você não está morto. Aleluia! Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele te colocou
assentado nos lugares celestiais com Cristo. Aleluia! Essa é a minha localização, essa é a tua localização, esse é o lugar que temos que estar, em Cristo. E em Cristo, porque ressuscitamos com Ele, junto dele, ressuscitamos sim, e nós estamos aonde? O lugar é mais alto, meu irmão, que é o lugar mais alto, hein? Não fique valorizando demasiadamente as conquistas da terra. Não valorize demasiadamente o que você tem, a conta tua, no banco ou investimento, e quanto mais investe, mais te dá segurança. Mas nunca se esqueça que a sua localização não está na porta do banco, não está na tua empresa, não está no que você acha e pensa, está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não saia dessa posição, que se você sair dessa posição, você vai ter guardão. Não saia. Porque quem te colocou nessa posição teve autoridade para fazer, e se você não valoriza, você vai perder. É uma exortação em amor. Escute bem isso. Amém? Então você está no lugar certo. Lugares celestiais em Cristo. Você está no lugar certo. Então, se você está no lugar certo, se você está no lugar certo, você está no emprego certo. Você está na casa certa. Você está na família certa. Você vai caminhar com pessoas certas. Você vai estar na igreja certa. Sua vida vai ser certa. Porque a sua localidade, a sua localização sempre será visualizada por Jesus Cristo, o Senhor da glória. Então, onde você estiver, a sua localização é uma só, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus.